A primeira pergunta de hoje é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas a sua pergunta é muito importante. Ele é aqui da cidade de Santos e ele quer saber do pastor o que ele acha de uma irmã que recebeu o título de pastora realizar um casamento e principalmente quando na igreja tinha entre os presentes outros pastores, agora homens, pastores na igreja. O que o pastor pode falar a respeito disso? De acordo com a colocação que Paulo faz na sua carta a Timóteo, capítulo 2, não há apoio para uma situação dessas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Estou lendo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 a 14. Então, o que se deduz da leitura aqui, que a mulher aprende em silêncio. Ela não está proibida de ensinar na igreja. Nós temos escolas bíblicas dominicais e temos divisão de classe por idade, por sexo. Então, aí está um lugar para a mulher, dentro do sua própria índole de ser mãe e cuidar do seu filho, pode também expandir essa colocação para dar uma boa atenção aos filhos de outras pessoas que estão ao seu cuidado para aprender a Bíblia. Então, ela não deve tomar uma atitude que esteja acima do próprio pastor da igreja. Isso também é visto em 1 Timóteo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, apto para ensinar, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Então, essa colocação de 1 Timóteo, capítulo 3, dizendo que o bispo, que deve ser o líder da igreja, o pastor, o presbítero, sejam do sexo masculino, exercendo a sua função, e a mulher aprenda a conviver nessa situação, mas ela pode ter a sua liderança em classes de senhoras, de jovens, e ensinar a palavra de Deus com muito apego. Nós não podemos desprezar as mulheres, porque elas são muito trabalhadoras, muito presentes à igreja, muito submissas aos seus pastores, e é questão de ordem ministerial, que essa igreja de quem se fala não colocou em ordem ainda. Muito bem, a próxima pergunta agora é do ouvinte Edivaldo. O Edivaldo pergunta ao pastor sobre a igreja metodista. Ele diz aqui: pastor, é uma igreja séria ou se trata de uma seita, pastor? A igreja metodista tem esse nome advindo de um grande obreiro inglês que se notabilizou por avivamentos que, de certo modo, levou a Inglaterra, em determinadas ocasiões no passado, a se ver livre de uma guerra intestina, quer dizer, a própria nação em litígio com determinados movimentos, como a França, onde se fez guilhotina e outras coisas mais. E John Wesley é o seu nome, seu irmão também, é da mesma família, Whitefield, outro pregador jovem que estava fazendo esse trio de pregadores, pregavam ao ar livre, ajuntavam multidão de 3, 6 mil pessoas, já naqueles tempos, e assim foi um servo de Deus notabilíssimo.
No próximo domingo estaremos estudando a vida desse homem como um avivalista. Logo, não podemos admitir que a Igreja Metodista seja uma seita. É uma igreja evangélica tradicional e respeitamos a Igreja Metodista pela sua fundação, pela bênção que foi o líder fundador, e a bênção continua ainda nos dias atuais. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ligou aqui e deixou uma pergunta para o pastor. Ela fala aqui de uma situação sobre duas vizinhas. Uma vizinha é crente e a outra vizinha não é crente. A vizinha crente sempre procura ser cordial, educada, cumprimentando essa vizinha não crente, sempre saudando ela respeitosamente. Só que essa vizinha não crente não corresponde, despreza, vira o rosto quando vê essa vizinha crente. Muito bem, a nossa ouvinte aqui, NQI, quer saber do pastor qual a atitude a ser tomada. Afinal, a vizinha crente está sendo correta, educada, mas a não crente está desprezando ela. O que fazer nesta situação, pastor? A Bíblia diz assim na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Esse escritor diz: abençoai os que vos perseguem. Versículo 14 do capítulo 12. Alegrai-vos com os que se alegram. Não amaldiçoeis. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Aqui está uma aplicação que pode orientar a nossa irmã, que tem tentado boa amizade com a sua vizinhança, como diz a Bíblia: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, mas suas tentativas não surtirem um efeito. O que vai fazer agora? Ela procurou, não teve reciprocidade, deixa a situação como cada qual cuida da sua própria vida, e se puder orar por esta pessoa, será bom. Então diz o texto de Romanos 12, 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós mesmos, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Porque está escrito: minha vingança eu daria recompensa. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, quero dizer à nossa irmã, se amanhã a vizinha vier pedir-lhe alguma coisa, estiver na sua disponibilidade, faça. Porque aí a irmã vai fazer, como diz o texto, pôr brasa na sua cabeça. Isto quer dizer que a consciência dela vai doer porque ela teve uma retribuição imprópria, desairosa, mas a pessoa que é crente não vai manter qualquer vingança, e se puder servir, serve, como diz o texto: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vou repetir o texto para que haja aproveitamento de outros. Capítulo 12 de Romanos, versículo 12 em diante, até o versículo 21, quando termina o capítulo. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso irmão ouvinte é assíduo aqui do programa, mas não quer se identificar nessa pergunta, pastor. Ele diz aqui que dirige uma congregação ali na cidade de Cubatão
ele conta aqui a situação de 4 jovens. 2 jovens pertencem a essa congregação, são batizados nas águas. Mas os outros 2 jovens são de outra igreja, mas eles sempre estiveram na igreja desde cedo, só que não são batizados nas águas. E o nosso ouvinte aqui alega que eles não tiveram assim um encontro real com Cristo, eles não dão sinais de uma verdadeira conversão. Muito bem, o que está acontecendo agora é que esses 4 jovens querem formar um conjunto musical, um grupo de louvor a Deus, e o nosso irmão, que é dirigente da congregação, está preocupado com essa situação, não querendo permitir a fundação desse grupo, por conta de que 2 já são até batizados e os outros 2 não são batizados, só que ele não quer machucar, não quer ofender, não quer fazer com que esses jovens desanimem na caminhada, né? Acabando se afastando assim da presença do Senhor. Então ele pede uma orientação ao Senhor, pastor. Como proceder nesse caso? Bom, é notório saber se eles são membros da igreja, de outra igreja, e estão frequentando essa, que deu margem a essa pergunta. Isso seria, em primeiro lugar, o pastor da igreja pedir a eles que trouxesse uma carta de recomendação da própria igreja e que fizesse saber ao pastor daquela igreja que eles vão se desligar para ficar unidos à igreja que está sendo feita a pergunta. Aí sim, e depois orientá-los na questão do batismo e se eles concordarem, então poderão integrar esse novo conjunto. Tudo com decência e com ordem. Carta de recomendação do pastor da igreja, onde eles frequentam, são membros, não sabemos, mas que ele traga uma carta de recomendação, que o pastor da sua igreja fique ciente do que eles estão agindo. Pastor, é sempre recomendado que as pessoas que querem cooperar na igreja, fazer parte de algum departamento, elas tenham já esse compromisso com o batismo nas águas? Sem dúvida. Qualquer trabalho que se tiver na igreja, no campo aí do ensino, do cântico, de trabalho evangelístico, ela deve ter um compromisso com a igreja de ser membro da igreja. Agora, se for de pequena idade, não. Até uns 10 anos, ela pode estar agindo, cooperando, cantando, e quando passar dessa idade, ela tem que definir-se se quer ser membro da igreja, continuar na igreja, porque passar o tempo assim, sem compromisso nenhum, não reflete bem a igreja nesse particular. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Ângela. A Ângela ligou, deixou uma pergunta aqui para o pastor, dizendo que vive com o seu companheiro há mais de 20 anos, mas eles não são casados. E por conta disso, diz aqui que eles são discriminados, ela fala até que eles são humilhados dentro da igreja, porque, cita um exemplo, vão se sentar num determinado lugar na igreja, e as pessoas vêm, não, vocês não podem se sentar aqui, vocês não podem ficar neste lugar, tal. Então a Ângela diz que concorda, é claro, de não participar da ceia devido à sua condição. Mas o que dizer desse desprezo, desta humilhação dentro da igreja? A Ângela aqui não revelou por que já passados 20 anos ainda não se casou, pastor. Essa informação não está aqui na pergunta da nossa ouvinte. Bom, eu quero dizer o seguinte, o tratamento que a igreja dispensa a este casal não é próprio. Elas devem tratar bem este casal, embora estejam nessa situação, e a Bíblia declara que não é uma situação normal. Em 1 Coríntios, capítulo 7, parte da Bíblia que eu tenho lido frequentemente, o apóstolo Paulo declara o seguinte, a partir do versículo 1, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher,
Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher. Então aqui está uma colocação. Por causa da prostituição, viver como marido e mulher sem casamento legal, passado em cartório, é cometimento de prostituição. Pelo menos é o que o texto diz. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, sua esposa, e cada uma tem o seu próprio esposo. Agora sim, casados, reciprocamente, têm deveres iguais no ato sexual, a mulher não pode se isolar, da mesma forma o marido, mas viver em conjunto, para a harmonia do lar. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, nesse particular, não é o assunto tratado, mas estamos dizendo que estes anos de 28 anos estão fora do propósito de Deus. Podem estar vivendo bem, socialmente, mas a situação não está legal diante da palavra de Deus. O quanto antes façam o seu casamento no civil. Agora sim, casados podem pertencer à igreja, ser membros, batizados, participar da ceia, ter todos os direitos que os demais têm. Muito bem, então, só repetindo, são 20 anos, pastor, 20 anos que estão vivendo juntos, então, que Deus abençoe a Ângela, o seu companheiro, que logo essa situação seja resolvida. Próxima pergunta, também aqui é uma NQI Mulher, as irmãs estão participando aqui bastante do nosso programa, que Deus abençoe as mulheres, né, pastor? Sem dúvida. Estão participando aí, interessadas em aprender a palavra, perguntando. Isso é muito saudável, né, pastor? Sem dúvida. A pergunta aqui da nossa consulente, pastor, é que se Adão e Eva não tivessem pecado, nós existiríamos mesmo assim, pastor? Para uma dúvida entre muita gente até que lê a Bíblia, que como a pergunta que está sendo feita, que se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria ninguém nesse mundo terreno, nesse mundo enorme que nós vivemos. Ora, isso é falta de conhecimento da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, se não houvesse o pecado, como diz Romanos 5,12, Paulo escreveu, por um homem entrou pecado, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, se nós abrirmos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo 1, muito tempo antes de haver o pecado do casal, a Bíblia já dizia, a partir do versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui está a palavra de Deus. O casal criado para viverem juntos e multiplicando-se, frutificando e sendo abençoados por Deus. Seria uma maravilha
sem pecado aqui, não haveria essa situação que estamos vivendo aí, de marido matar mulher, mulher matar marido, essa degringolada social apavorante. Resultado do pecado, quem é que quer isso? Nenhum de nós quer isso, quer paz. Pois é o que Deus prometeu para nós. O pecado veio e Jesus veio reparar o pecado, tomando o lugar do pecador, como diz o texto bíblico, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras nós somos sarados espiritualmente. Por isso que o cristão vive mais pacificamente, socialmente. O lar dele deve ser um lar de representação, de amizade entre marido e mulher. Deve ser uma bênção. Se não está sendo assim, problema do casal.